Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rapidamente ao patamar de um analista master de licitações, que é aquele que tem o seu faturamento a partir de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana e no episódio de hoje, episódio número 22, nós vamos tratar do seguinte tema: será que licitação é tudo direcionada? É tudo carta marcada? Será que só tem corrupção? Então vem comigo que a gente vai esclarecer essa e outras dúvidas no podcast número 22. Então, pessoal, o que acontece? Antes da gente entrar aqui no tema, já quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faz a sua inscrição, ativa as notificações aqui no sininho, porque todas as terças e todas as quintas-feiras, às 7h45 da manhã, a gente tem um novo podcast para ajudar você a sair do zero e se tornar um analista master de licitações, escalando a sua carreira. Além disso, todas as segundas-feiras nós temos uma live exclusiva ao vivo com conteúdo relevante para você que quer se tornar ou que já é um analista de licitação, né? Lembrando que o analista de licitação é tanto aquele que quer prestar consultoria, assessoria em licitações, ou você que é empresário, tem uma empresa, pretende abrir uma empresa, ou você que está buscando emprego ou recolocação no mercado como um analista de licitação para ser contratado ao regime de CLT. Então, todas essas pessoas que querem se tornar um analista de licitação ou já são, né, analistas de licitações, esse podcast é muito importante. A live das segundas-feiras às 19 horas é tão importante quanto. Então já se inscreve, ativa as notificações. Se você ainda não segue meu perfil lá no Instagram, @Viana Consultores, Viana Consultores com 2 N's. Já me segue lá, que lá tem conteúdo, stories, bastidores, tudo ali para te ajudar a alcançar resultados aí na sua carreira. Vamos falar então um pouquinho aqui sobre o que é essa questão de licitação direcionada, carta marcada e corrupção, tá? Bom, primeiro ponto, só para você conseguir distinguir, né? A gente está usando aqui alguns termos mais genéricos e eu vou tentar ser o mais simples possível para que você possa compreender essas questões. Por quê? Quando a gente fala de um direcionamento de licitação, tá? Quando a gente vai lá e fala o que é uma licitação direcionada, nada, né? Ou uma licitação dirigida, ou uma licitação carta marcada. O que acontece? O edital, que é, digamos assim, aquele caderno que traz todas as regras que serão aplicadas naquela licitação. Então, vamos para o exemplo prático para você entender. O órgão público ele vai fazer aí uma licitação para contratar serviços de palco, lá, iluminação, tudo mais. Então, ele tem que ter um edital onde vai falar: opa, olha só, no dia 15 do mês de junho, por exemplo, a gente vai fazer uma licitação para contratar esses serviços aqui de palco, e todas as empresários, né, que forneçam esse tipo de serviço poderão participar dessa licitação, oferecer suas propostas, e o mais bem preparado ali, o melhor preparado, vai ganhar aquele contrato, tá? Vai ser contratado, vai receber os seus pagamentos, tudo certinho. Quando esse edital, tá, em alguma das suas, a gente fala que são as cláusulas do edital, né? Então o edital ele vem, traz as regras, qual que vai ser a modalidade, quando que vai ser a licitação, como que a licitação vai ocorrer, se vai ser uma licitação ali presencial, que a gente tem que ir presencialmente, se vai ser uma licitação eletrônica. 94% das licitações hoje elas são eletrônicas, então permite que você participe dessas licitações aí mesmo da sua casa, tá? Só com acesso a um computador, internet e o seu conhecimento, né? Então, nesse caso, ele vai trazer todas as regras daquela licitação. E uma dessas, entre essas regras, né? Então a gente tem lá, por exemplo, as especificações, como é que vai ter que ser executado aquele serviço, como é que o serviço vai ter que ser executado, quais são os dias, quais são os prazos, qual que é o escopo, né? O que a empresa vai ter que entrar com o quê? Com luz, iluminação, áudio, né? Então vai estar tudo escrito ali naquele edital. Tudo sobre o objeto que vai ser comprado ou contratado, né? Porque o órgão público ele compra de tudo, ele compra produtos, contrata serviços, contrata obras e todas as especificações. Você imagina, por exemplo, a contratação, a compra agora de, vamos
por um exemplo de produto aqui, vamos comprar um celular, né? Então eu vou ter que especificar qual é o celular que eu quero, né? O que eu preciso no celular. Então todas as especificações, elas já constam lá no edital, que é esse grande caderno que vem com todas as regras ali do jogo, da licitação, e o que o objeto que tem que ter, né? O objeto que depois se você ganhar, você vai ter que entregar esse celular. Então, quais são os requisitos? O que o meu celular tem que ter? Quais são os requisitos desse celular? Né? Qual que é o sistema operacional? Se tiver ali alguma justificativa para exigir o sistema operacional, enfim, vai estar tudo descrito ali, a memória, né? Tudo descrito. E quem ganhar a licitação precisa entregar o objeto exatamente o que foi pedido, né? Nem mais nem menos, exatamente ali o que foi pedido pelo edital, né? E que você já sabe o que foi solicitado, que você já possa se programar, calcular o valor, né? Quanto que custa o celular, quanto que vai o valor do frete para envio, tudo mais, você já consegue calcular isso tudo na ponta do lápis para apresentar a proposta lá na licitação, né? Quem calcula o valor é sempre o empresário. Então, se você é um analista de licitação consultor, é o seu cliente que vai calcular o custo do celular dele, o lucro, tudo certinho, os tributos, né, o frete, e ele vai te dar o valor ali do celular já. Por exemplo, vai comprar 100 celulares, 200 celulares, 300 celulares, ele vai te falar até onde que você pode chegar, qual que é o valor que você vai poder disputar aquela licitação. Então, a licitação direcionada, ela acontece, por exemplo, quando em uma dessas cláusulas que a gente tem no edital, pode ser, por exemplo, em especificações, tá? Especificações. O que é isso? Eu preciso de um celular tal, com a memória tal, né? Ele precisa ter um sistema operacional X. Bom, então pode ser que nessas especificações, o edital ele esteja direcionando, por exemplo, para alguma empresa ou para alguma marca específica. Então vamos lá, cuidado, gente, muito cuidado antes de você sair afirmando que uma licitação é carta marcada, que é direcionada, porque a maioria das pessoas que fazem essas afirmações é por falta de conhecimento. E você está assistindo o podcast hoje para você entender como isso funciona e para você não sair fazendo afirmações erradas e equivocadas, tá? Por que eu tô te falando que a maioria é por falta de conhecimento? Então vamos lá. Primeiro, para um edital ter, por exemplo, a indicação de uma marca, tá? De uma marca ou de uma característica exclusiva, o que acontece? Em regra, é proibido. Então, em regra, o edital ele vai trazer quais são os atributos que ele precisa desse celular sem indicar marca nenhuma, sem indicar característica exclusiva nenhuma, tá? Por quê? Porque essa é a regra, está na lei, né? A gente tem a Lei Geral de Licitações, que é a Lei número 8666, né? Lei do capeta, que ainda está vigente aí. Essa lei, então, ela traz ali as regras que se o servidor não seguir, tá? A gente vai impugnar o edital, a gente pode denunciar esse órgão, e o servidor, inclusive, ele é penalizado, o servidor público é penalizado. Por isso que eu tô te falando que quem sai afirmando que licitação é tudo direcionado à carta marcada, não sabe o que está dizendo. Por quê? Ou é uma pessoa sem conhecimento nenhum, com conhecimento muito superficial, que foi lá, tentou participar na cara e a coragem, nunca buscou conhecimento nenhum, né? Acabou entrando lá na prática, na cara e na coragem, ou algum colega ali que ensinou ali mais ou menos ali, e a pessoa vai tentar participar e aí sai fazendo essas afirmações por falta de conhecimento. Por quê? Porque uma vez que a gente tem conhecimento, se a gente se depara com essa situação, a gente sabe exatamente como agir. Tá? É o que eu tô te passando na aula aqui de hoje. Então, uma vez que a gente tem uma lei dizendo que é proibido fazer isso, tá? Claro, toda regra tem exceção. Qual que é a exceção? A exceção é o seguinte: esse edital, ele somente poderá trazer uma marca ou uma característica exclusiva se tiver uma justificativa técnica para isso, uma justificativa técnica e relevante, plausível, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Teve um órgão público aqui que ele precisou fazer a compra de tablets, tá? Ele precisou fazer a compra de tablets. Bom, então quando você vai
fazer a aquisição de tablets, né? Esse órgão, o que ele fez? Ele lançou um edital colocando todos os requisitos que ele precisava daquele tablet, para que os empresários que vendem, as empresas que vendem tablet, pudessem participar daquela licitação. Só que nesse edital estava escrito que precisava, né, o tablet, ele tinha que ter o sistema operacional iOS. Quem conhece sabe que o sistema operacional da iOS é o sistema da Apple, né? Quem é Apple maníaco aí, eu sou. Coloca aí. Uma vez na Apple, nunca mais fora da Apple, né? Mas sem fazer propaganda, pessoal. Enfim, o edital ele trouxe isso daí, ó. Precisa ser do sistema operacional iOS, né? Ou iOS, que é o sistema da Apple, ok? Ok, então teve uma denúncia para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai avaliar. Só que o que aconteceu? Nesse processo aqui, o órgão conseguiu justificar tecnicamente que 99% dos funcionários daquele órgão público, daquela repartição pública, todos eles tinham iPhone, todos tinham iPhone. E por 99% dos servidores públicos lá daquele órgão terem iPhone, o que aconteceu? Eles fizeram a contratação de vários aplicativos, o órgão público fez a contratação de vários aplicativos para trabalho. Então, esses aplicativos que foram comprados só rodam em sistema operacional da Apple, só iOS. E todo o custo que eles tiveram na compra ali daqueles aplicativos e tudo mais, para o trabalho mesmo, né, para sistema de mensagens, mensageria ali e tudo mais, que só roda na Apple, né? Quem tem Apple sabe que geralmente quando a gente compra um aplicativo aqui dentro, né, do iPhone, ele só funciona com outros sistemas do iPhone mesmo. Então, por exemplo, se você tem o Mac, né, MacBook, por exemplo, e você tem um iPhone, um é totalmente conectado no outro. Se você tem o iPad, que o tablet da Apple também é tudo conectado, né? Ele vira uma coisa só. E os aplicativos, por exemplo, da Apple, eles não rodam em sistema operacional Android, por exemplo, tá? E o que acontece? Se ele conseguiu comprovar, então isso já estava justificado, estava lá nos autos do processo, tudo justificado bonitinho, que se de repente eles adquirissem tablets de outro sistema operacional, Android, tudo que eles tinham investido ali nos aplicativos da Apple ia por água abaixo, né? Ia pelo ralo. Então eles conseguiram justificar que para que eles tivessem uma economia de tudo que já tinha sido investido pelo órgão público, todos os aplicativos que já tinham sido comprados, que já estavam funcionando, que já estava rodando ali, que os servidores públicos já estavam utilizando, precisava de um tablet que rodasse também com esses aplicativos que já tinham sido comprados. Então, teria que ser um tablet da Apple, né? Um tablet, um iPad. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas considerou totalmente regular a exigência, porque tinha uma justificativa. Tinha uma justificativa. Então, em regra, é proibido a gente indicar marca no edital, exigir, olha, precisa entregar aqui, o celular tem que ser da Apple. Isso é proibido, em regra, é proibido. É proibido também a gente colocar uma característica exclusiva. Sistema operacional tem que ser o iOS, também é proibido, mas com uma justificativa, a gente entra na exceção. E nesse caso tinha uma exceção. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você é cuidado com as crenças limitantes e com as pessoas que você escuta falando por aí. Porque muitas vezes, tá? Muitos empresários e também muitos analistas de licitações, quando vão fazer a prospecção de um empresário, lá no caso do analista de licitação consultor, ele vai se deparar de repente com um cliente falando o seguinte: ah, não, eu não vou participar de licitação porque licitação é tudo direcionamento, é tudo carta marcada, é só corrupção. Gente, garanto para vocês, eu trabalho com licitações desde 1999, tá? Hoje, tá? A coisa mudou completamente. Por quê? Porque a gente tem lei anticorrupção, a gente tem lei de improbidade administrativa, a gente tem a própria lei 8666, que traz lá uma série de crimes, né? A gente tem normas de compliance, de condutas aí de conformidade, tá? A gente tem as licitações eletrônicas, onde tudo é 100% transparente. Então, eu posso afirmar para vocês que quando eu comecei, lá em 1999, quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei lá, fui participar da minha primeira licitação. Naquela época, a gente até podia falar que naquela época, sim, tinha a questão
de um direcionamento maior, tinha a questão ali de corrupção, porque a gente não tinha nada transparente, né? Não existia pregão eletrônico, as licitações elas eram feitas de forma presencial, não existia essa questão aí de treinamento, de capacitação, não tinha muitas regras naquela época também, tá? Só que o que aconteceu lá atrás já acabou, já era. Hoje tá totalmente diferente, tá? E eu pude vivenciar, né, essa questão de carta marcada, de direcionamento de corrupção, que hoje está totalmente diferente. Hoje é um mercado 100% seguro para você trabalhar. Por quê? Por toda a legislação, tudo que nós tivemos até o momento e pelas licitações hoje serem totalmente eletrônicas. Quando a gente tem uma licitação eletrônica, a gente tem transparência. A gente tem a possibilidade de todos acompanharem essa licitação em tempo real, de todos fiscalizarem essa licitação. Então não tem mais espaço para esqueminha, não tem espaço para corrupção. Agora, estou falando que 100% dos casos não vão existir? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que hoje não tem nada a ver com o que era lá em 1999, tá? Muitas pessoas têm a cabeça, às vezes a pessoa começou a trabalhar lá, desistiu, e aí já vem com o que alguém falou para ela, a pessoa nunca foi buscar conhecimento, a pessoa nunca se aprofundou nos estudos, né? Sempre ficou ali no conhecimento raso. Então, quem afirma para você, quem chega para você e afirma, licitação é tudo carta marcada, licitação é tudo corrupção, licitação é tudo direcionamento, essa pessoa não teve acesso a um conhecimento aprofundado. Essa pessoa tem um conhecimento muito raso sobre licitações, muito superficial, né? Não conhece, não tem clareza das etapas do processo, como é que funciona realmente, como é que a gente faz funcionar. Ou é uma pessoa que começou ali a participar, né? Não se preparou, perdeu, muito provavelmente, e aí sai afirmando, porque ela tem que colocar a culpa em alguém pelo erro dela. Tá aí, desculpa, quem quiser ficar bravo comigo pode ficar. Meu compromisso aqui é em falar a verdade para você, tá? Quem quiser se ofender, eu não tô aqui para ofender ninguém, eu tô falando tudo aqui com o maior respeito e o maior carinho do mundo, que é para ajudar você a não deixar, né, perder o dinheiro que você ainda não tem. Porque quando você ainda não participa de licitação, você está perdendo o dinheiro que você ainda não tem. Porque a gente tem licitação todo santo dia. Centenas de licitações diariamente. E sempre tem um ganhador. Toda licitação tem um ganhador. Que pode ser você. Se não é você, porque você não está participando, você está fazendo alguma coisa ali, algo ali no meio do caminho que você não está sabendo utilizar o conhecimento da forma correta, que vai te alavancar e vai fazer com que você aumente o número de licitações que você vai ganhar, tá? Então, quando você escutar, que eu chamo de crença, é uma crença limitante realmente isso daí, tá? Ou a pessoa não tem conhecimento, um conhecimento superficial, ou a pessoa simplesmente ela não participa de licitação, ela nem sabe como que funciona. E ela tá afirmando isso daí porque alguém afirmou para ela, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta. Porque muita gente não quer te ver nesse mercado, né? A gente sabe que 90% das empresas ainda hoje não participam de licitações por falta de conhecimento. E aí os que estão participando e estão ganhando licitação todo dia, eles não querem que você entre também no mercado. Então quando você às vezes você vai perguntar para a pessoa errada, ela vai te falar isso para te bloquear, para trazer um medo em você, com um mito aí sem fundamento nenhum, e trazer um medo para te afastar de seguir uma carreira de sucesso, tá? Agora vamos lá, Flávio. Então você está aqui super otimista, falando que não existe direcionamento e não existe corrupção? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a maioria das licitações são feitas de forma correta, sim. Por quê? Porque o servidor público, ele responde pelo que ele faz. Então o servidor público que está lá do outro lado fazendo a licitação, ele responde por cada ato que ele comete. E se ele cometer algum ato irregular, ele vai pagar por isso do próprio bolso, tá? Eu vou só dar um exemplo para vocês. Na minha carreira, eu peguei um caso, eu não posso nem falar que foi corrupção, mas eu peguei um caso que teve ali uma irregularidade num processo. E o que eu fiz? Eu levei adiante. Eu entrei com uma denúncia no Ministério Público, eu entrei com uma denúncia no Tribunal de Contas e eles identificaram que o erro naquele processo era de um ordenador de despesa, ele que tinha cometido a irregularidade. O que aconteceu com esse servidor? Ele foi multado em 5 mil reais do próprio bolso. Ele pagou do bolso, não é dinheiro do governo. Ele pegou o dinheirinho da poupança dele e teve que pagar 5 mil reais. Por isso que eu tô te falando que, se por acaso na sua trajetória você
se deparar com alguma situação, você tem a faca e o queijo na mão. Só falta o quê? Você, com o conhecimento certo, utilizar o caminho certeiro. Ah, professora, mas está falando isso porque você é advogada? Nada disso. Todas as defesas administrativas que eu ensino para os meus alunos, a gente tem um grupo lá de analistas masters de licitações, analista tubarão, todas as defesas que eu ensino para os meus alunos são defesas administrativas, não precisa ser advogado, tá? Não precisa ser advogado, não precisa nada disso. E são totalmente gratuitas, não precisa pagar nada, porque a gente usa na esfera administrativa, a gente não tá falando da esfera judicial, não, nem precisa, na esfera administrativa eu consigo resolver tudo, aí eu tenho órgãos que fiscalizam, eu tenho tribunais de contas, eu tenho Ministério Público, então eu dou os modelos lá para os meus alunos, eu ensino eles a fazerem uma denúncia, uma representação quando precisa, e vai lá e é certo, é tiro certeiro, tá? É tiro certeiro. Então, do mesmo jeito que eu sou uma professora de analistas de licitações, que a gente vai lá, que a gente participa das licitações diariamente, a gente vivencia esse mercado, eu também sou professora de servidores públicos, eu formo pregoeiros, eu formo presidentes de comissões de licitação, e eu posso garantir para vocês, os meus alunos nessa trajetória, todos eles vêm se preparar para fazer a coisa do jeito certo, preocupados em seguir uma ética, preocupados em fazer a licitação do jeito certo. Mesmo porque se eles não fizerem do jeito certo, eles respondem por isso, com multas do próprio bolso, tá? Agora, quem sai afirmando que é tudo direcionada, que é tudo carta marcada, que é tudo corrupção, como eu disse, é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela não sabe sequer que existem essas possibilidades, que se deparar em algum momento com um edital que está direcionado, é só a gente ir lá, pum, entra com uma impugnação, o órgão vai rever, vai corrigir. Eu garanto para você, quando você encontra um erro no edital e você traz para o órgão, olha, tem um erro aqui, isso aqui que você está fazendo não pode. Tem justificativa para isso? Ah, se tem, tudo bem. Não tem, então não pode fazer uma irregularidade. Ele vai. Já aconteceu isso comigo, tá? Quando eu entrei, às vezes, com uma impugnação no órgão, eu levei a conhecimento deles que estava errada aquela exigência. O pregoeiro só faltou ele me abraçar, né? De tão feliz que ele ficou. Por quê? Porque, na verdade, eu ajudei ele nessa questão, né? Eu auxiliei ele a não cometer um erro que poderia depois causar ali algum problema para ele no futuro, para o pregoeiro, para o servidor público. Então, você está ajudando o órgão, né? Por quê? Porque muitos editais, quando vem com algum tipo de erro, é por falta de conhecimento, não é por dolo e por má fé. E eu posso falar isso pela experiência que eu tenho em licitações junto com os servidores também. Não é dolo, não é má fé, é falta de conhecimento. Como assim, professora? Muitas vezes o órgão público, né, é direito do servidor público receber uma capacitação, receber um treinamento, mas tem órgão público que não dá uma capacitação que realmente funcione, né? Não dá uma capacitação que realmente faça com que o pregoeiro ele fique apto ali a entender as funções dele. E aí, muitas vezes não é o pregoeiro que faz o edital, né? Tem um outro setor ali que faz o edital, tem um outro setor que faz o termo de referência e projeto básico, e também que não fornece, o órgão muitas vezes não fornece a capacitação adequada para esses funcionários, e aí o edital vem com erro. Então, quem tem o conhecimento, o analista master de licitações que tem o conhecimento, ele vai saber ler, ele vai saber interpretar o edital, ele vai saber identificar qualquer errinho que tem ali no meio do caminho, e ele vai ter a possibilidade, então, de utilizar a ferramenta correta para regularizar aquilo lá, deixar tudo redondinho. Então, se por um acaso você se deparar com uma licitação direcionada, uma licitação ali que tem uma especificação que está direcionando para uma marca, está direcionando para uma empresa, o que você tem que fazer? Você vai pedir vista aos autos do processo. Vai ver se tem a justificativa. Se tiver, ótimo. Veja se a justificativa tem fundamento, se faz sentido. Se não tiver justificativa, não tiver fundamento, ou a justificativa não faz sentido nenhum, você vai entrar com uma impugnação, que é muito simples, muito fácil, muito tranquilo também, com o conhecimento, né, do analista master. É muito tranquilo você utilizar essas peças aí no momento correto e o edital vai ser corrigido, ponto final, e simples assim, simples assim. Então não tem choro. O que tem é o jeito certo de fazer e o jeito errado de fazer. Jeito certo de fazer com o conhecimento do analista master, você sabe pegar um edital, você sabe ler, interpretar, tá? E aí, se por acaso tiver qualquer irregularidade, você vai entrar com a medida correta, tá? Agora, o jeito errado,
vai lá na prática, sem conhecimento nenhum, na cara e na coragem, não vai saber ler edital, não vai saber interpretar edital, não vai saber verificar irregularidades, vai perder, não vai saber montar a documentação, não vai saber participar, vai perder, e aí vai sair falando mal e colocando a culpa em alguém. Provavelmente colocando a culpa no governo e falando que é tudo carta marcada, né? Então, pessoal, cuidado com quem vocês escutam, tá? Muitas vezes, essas crenças limitantes que vêm de pessoas que não têm clareza do processo, não entendem o funcionamento da licitação e que vão te bloquear de você ter uma carreira de sucesso, de você seguir adiante, de você prosperar. Cuidado com as vozes que você escuta. Verifica se essa pessoa realmente quer, primeiro, se ela tem conhecimento do que ela está falando. Segundo, se ela quer que você realmente prospere. Se ela quer te ver ali também participando das licitações junto com ela. Se ela quer que você tenha sucesso ou se ela simplesmente quer te bloquear para você não ser mais um competidor e um competidor com conhecimento que com certeza vai passar ali os resultados que ela mesma obteve até ali, tá? Então, o que mais que eu tenho para falar para vocês, pessoal? Leis, toda a legislação que a gente tem, tá? Então, novamente, toda a legislação que a gente tem hoje, cada vez o sistema ele é mais transparente, né? A fiscalização hoje a gente pode fazer da nossa casa, a gente tem portais de transparência, onde a gente fiscaliza tudo que o governo está gastando, tudo que foi investido. Novamente, a gente tem leis anticorrupções que punem não somente o servidor, mas punem também a empresa, se tiver alguma empresa fazendo ali alguma coisa errada, algum direcionamento, né? A gente tem a Lei 8.666, que traz uma série de crimes que quem praticar ali, o servidor que praticou ali um ato corrupto, alguma coisa, ele vai responder pela lei de improbidade também administrativa, né? A gente tem normas de conformidade, de compliance, a gente tem o pregão eletrônico, a gente tem as cotações eletrônicas, a gente tem as licitações eletrônicas, que não tem mais espaço para esqueminha, não tem mais espaço para carta marcada. E se por um acaso você se deparar com uma situação como essa, com o conhecimento, você sabe o que fazer. Então, um pequeno passo a passo aqui para você, ó. Sempre peça vistas aos autos do processo. Isso aqui é muito simples de fazer, tá? É muito simples de fazer. Se você tiver aí no curso de analista master de licitações, lá no módulo 2, eu deixei um modelinho para você pedir vista aos autos do processo, só mandar aquele modelo. A maioria dos processos hoje, eles são eletrônicos, então você recebe ali por e-mail mesmo um link ali de acesso, tá? Nesse processo você vai ter acesso a tudo que o órgão fez, você vai ver se tem uma justificativa técnica para o que foi pedido, para o que foi exigido. Se não tiver, a gente faz uma impugnação, tá? A gente tem lá no módulo 3 também do curso, manual Faça Você Mesmo, com os modelos de impugnação, para você que vai aprender, e todo o subsídio do conteúdo do recheio da impugnação você vai aprender em todos os módulos do curso, para que você possa utilizar, né? Você tem a possibilidade de fazer denúncias ou representações, né, aos órgãos de controle, tribunais de contas, Ministério Público. Tudo isso está na sua mão. A gente tem também modelos lá no módulo 3, faça você mesmo, modelos de denúncias que eu já utilizei, que sempre funcionam, representações, tá? E, novamente, a maior parte das licitações, os servidores trabalham com ética. Eles trabalham ali buscando fazer a coisa certa, tá? Por que eu falo isso? Por todo o contato que eu tenho com os servidores que operam, que estão diariamente ali lutando para fazer as licitações, tá? Então, às vezes, um erro ou outro que é cometido por falta de conhecimento técnico, né? O analista master de licitações, ele tem esse conhecimento. Então, ele entra e fala para o órgão, olha, pregoeiro, tá errado isso daqui e tal. O pregoeiro vai corrigir, ele é o maior interessado em corrigir, porque se ele não corrigir, ele pode ali responder lá mais para frente, né? A pessoa que fez ali o edital pode responder mais para frente. Então, são os maiores interessados em corrigir para que aquela licitação realmente dê certo, funcione, para que tenha um vencedor, para que eles recebam o produto, recebam o serviço, que tudo ocorra ali da melhor forma possível. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações no sininho. Deixa também o seu like se você gostou do vídeo de hoje, deixa aqui seu comentário aqui abaixo e eu te encontro então no próximo vídeo. Lembrando que todas as terças e todas as quintas-feiras, 7h45, a gente tem um novo podcast Analista de Licitação e todas as segundas-feiras, às 19 horas, uma live ao vivo para você tirar aqui todas as suas dúvidas comigo. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você.